Tenho aqui um disco rígido de 40 GB e estou prestes a fazer sensacionalismo com ele. É um fato bem conhecido que discos rígidos giratórios são dispositivos incrivelmente delicados. Eles são fabricados em salas limpas, não apenas porque a entrada de poeira no mecanismo seria ruim, mas porque seria totalmente catastrófico. Talvez nem todo mundo que esteja assistindo saiba como funcionam os discos rígidos giratórios. E se você quiser uma explicação completa, recomendo que você pesquise no Google. Procure no YouTube. Há milhões de explicações que você pode obter em 1 milésimo de segundo e que farão um trabalho melhor do que eu posso fazer aqui. Mas posso mostrar o básico. Obviamente, este é um disco rígido morto, de acordo com o rótulo. Então, abre isso para poder mostrar as partes. Você viu isso no ícone do Windows Explorer. Em algum momento ou outro, o drive conta com um conjunto de pratos, neste caso apenas um, revestidos com material magneticamente sensível. E tem um braço que pode oscilar para dentro e para fora com uma pequena bobina eletromagnética na extremidade que pode ler qual estado magnético está presente em um ponto na superfície do disco ou pode alterar o estado magnético desse ponto. Em outras palavras, ele pode ler ou gravar um bit em um ponto específico do disco. E para armazenar seus dados, tudo o que ele faz é, enquanto o disco gira, apenas gravar pequenos pontos de dados muito próximos uns dos outros na superfície do prato. Agora, se você considerar que, se tiver um disco rígido de vários terabytes, estará armazenando trilhões e trilhões de pequenos pontos nesse disco, poderá imaginar que isso é bastante preciso. Este é um trabalho incrivelmente preciso, e é realmente chocante que consigamos fazer com que essas coisas funcionem, não apenas em nossas casas, mas em qualquer lugar. Nós os colocamos em laptops, pelo menos costumávamos, antes de mudarmos para SSDs. Costumávamos até colocá-los em tocadores de MP3 em 2000. Não era incomum as pessoas simplesmente andarem por aí com uma dessas coisas no bolso, girando, tocando seus MP3s. Essa tecnologia exige tolerâncias tão rigorosas que quebrará se você olhar de forma engraçada. Obviamente, este está morto, mas qualquer um deles morreria se eu simplesmente o pegasse e deixasse cair 5 centímetros. É claro que, em novos computadores, até isso foi atenuado. Há cerca de 20 anos, eles começaram a colocar acelerometros em laptops. Então, se você deixar cair ele detecta que está em queda livre e desliga o disco rígido, dizendo para ele se preparar para o impacto antes que ele atinja o chão. Se você tiver cuidado e sorte, um disco rígido pode durar 30 anos. Existem discos rígidos de 1985 dos quais as pessoas ainda podem extrair dados. É incrível considerando quão preciso é tudo, mesmo através do transporte sendo colocados e retirados de caixas e movidos de um lugar para outro, esquentando, esfriando, eles ainda conseguem sobreviver. Na verdade, essa robustez não se traduz em tolerâncias internas mais baixas. Só porque eles podem lidar com tudo isso, eles ainda são incrivelmente precisos por dentro. De alguma forma, eles os construíram para serem tão fortes que essas tolerâncias fossem mantidas. Mesmo quando eles são manuseados de maneira grosseira. Essas tolerâncias são tão próximas que nossos cérebros não conseguem compreender o quão próximas elas estão. Escute isso. É geralmente aceito que o espaço entre a cabeça de um disco rígido e o prato é tão pequeno que uma impressão digital na superfície da unidade atingirá a cabeça e a destruirá. Intelectualmente, podemos processar essas palavras e sabemos que são verdadeiras, mas no nível instintivo, você realmente entende o que acabei de dizer? Eu aceito e internalizo isso? Eu não acho. Para mim, as impressões digitais são bidimensionais. Eles são completamente planos. Eles não têm massa nem espessura. É impossível que eles possam bater na cabeça de um disco rígido. Simplesmente não faz sentido. Mas é verdade. Sei que é verdade porque li sobre isso em documentos de pesquisa. Um fio de cabelo humano ou uma única partícula de poeira também são grossos o suficiente para destruir um disco rígido instantaneamente. Já vi fotos de microscópio eletrônico em que um disco rígido atingiu um pedaço de poeira e abriu um sulco na superfície que parecia o Grand Canyon. É incrível. É difícil imaginar que um pedaço de poeira pudesse fazer isso. Agora, isso é algo que ouço desde que era criança. E quando eu era criança, abri alguns discos rígidos mortos, ou aqueles que me disseram que estavam saindo, você sabe, olhei para dentro. Mas nunca tentei juntá-los novamente e usá-los. Sempre presumi que eles não funcionariam. Mas agora me pergunto, e se eu tivesse? Tenho certeza de que não teriam funcionado? Veja, as pessoas dizem coisas como, se você tocar em alta tensão, isso vai te matar. Mas toquei em 110 volts cerca de 40 vezes na minha vida, às vezes com as duas mãos, e ainda estou aqui. Portanto, claramente não é absolutamente verdade. Isso não significa que você deva fazer isso, mas é uma lição que as pessoas dirão que as coisas certamente acontecerão. Mas a realidade disso é muito menos provável do que 100%. Quantas vezes eu teria que tocar em 110 volts antes que meu coração parasse? Não testaremos isso, mas vou testar essa hipótese. Se você retirar o Covid de um disco rígido em uma atmosfera normal, ele o destruirá instantaneamente? Isso poderia realmente ser verdade? Tentei procurar isso no YouTube e não encontrei muita coisa. Encontrei um monte de vídeos de pessoas rodando discos rígidos que, segundo elas, já estavam mortas sem as tampas. E encontrei um vídeo em que alguém disse que estava inicializando o Windows 7 de uma unidade com o Covid desligado. Mas não tenho provas de que isso seja verdade. Encontrei um vídeo de um cara movendo os pratos de um disco rígido para outro para recuperação de dados. E ele não usou uma sala limpa. Ele estava logo abaixo de uma capela de fluxo laminar, que sopra ar limpo em sua área de trabalho para afastar o ar sujo. Mas isso está muito longe de ser uma sala limpa. Portanto, parece que há alguma possibilidade de que estes não sejam tão delicados como fui levado a acreditar. Agora, o ar nesta sala certamente não está limpo.
Está cheio de tudo, desde partículas de teia de aranha até poeira de lama das vigas. Eu tenho um aquecedor aqui que uso e que sopra a poeira de concreto do chão. Você sabe, o ar aqui é o pior ambiente para um disco rígido sem cobertura. Mas se eu tirar o Covid, quanto tempo levará até que uma partícula realmente caia no prato no caminho da cabeça? Eu quero descobrir. Não será instantâneo. Estou certo disso. Então construí um computador com peças sobressalentes para fazer esse experimento, e não será um experimento totalmente anticientífico. Se eu apenas pegasse, retire o Covid da unidade, conecte-o ao computador, inicialize-o e tente copiar alguns arquivos dele. Não acho que isso nos diria muito, porque há muito tempo entre os dois. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Você sabe, eu poderia ter expirado e danificado a superfície do disco. Temos que fazer isso no menor tempo possível para que possamos pegar a unidade quando ela ainda estiver funcionando com o Covid desligado e então vê-la morrer. Para isso, preparei este drive preenchendo com toda a série de Colombo, o melhor programa policial de televisão dos anos 60 e 70. E vou começar a copiar esses dados para a unidade de inicialização aqui. Aí vou parar a transferência, deixar o drive assentar, soltar os parafusos e então vou reiniciar a transferência. Agora, eu disse para soltar os parafusos, não tirar o Covid, porque tem um pouco de opsia aqui. Um amigo me avisou que alguns discos rígidos tensionam a cabeça usando o Covid do drive. E quando abri esse show de 80 aqui, descobri que isso parecia ser verdade. Esse parafuso aqui na verdade passa direto pelo eixo do cabeçote, e se você retirá-lo, o cabeçote começa a agir de forma estranha. Quando você o liga, balançando para frente e para trás como se estivesse chateado com alguma coisa, você o coloca de volta e ele começa a agir normalmente novamente. Então isso estraga todo o nosso experimento, certo? Tipo, a pergunta não era, você consegue usar um disco rígido com o Covid desligado? A resposta é não. Bem, para mim, nunca foi uma questão de saber se ele poderia funcionar com o Covid desligado, mas sim se poderia funcionar com ar sujo. Como esta tampa vai dobrar um pouco, acho que posso simplesmente abri-la e isso será suficiente. Então aí está o plano. Tiraremos esses parafusos, exceto o fuso, abriremos o Covid e veremos quanto tempo leva para que ele morra. Agora, o outro elemento com o qual precisamos nos preocupar para manter isso levemente científico é descobrir quando a unidade começa a apresentar erros. Na verdade, é bastante normal que os discos rígidos apresentem erros durante a operação normal. Portanto, se um disco rígido não conseguir ler um ponto do disco, ele irá lê-lo repetidamente até obter uma leitura limpa. Se eventualmente for bom, você nunca descobrirá. Portanto, pode demorar um pouco desde o momento em que um disco rígido apresenta problemas até o momento em que você realmente vê os problemas. Felizmente, os discos rígidos modernos possuem firmware integrado muito inteligente e possuem um recurso chamado Smart que monitora o comportamento e a integridade dos discos rígidos e pode informar quando seu disco rígido está prestes a falhar. Ele monitora dezenas de variáveis para ter uma ideia da integridade dos discos rígidos, como quão quente está, quantas vezes foi iniciado, quantas vezes foi necessário reler um setor antes de obter uma boa leitura e todo tipo de outra porcaria. E de tudo que ele sintetiza, um disco rígido simples está saudável, ou o disco rígido irá falhar em breve. Agora, com as ferramentas certas, você pode ler essas variáveis diretamente da unidade. Em vez de esperar que ele diga que está falhando, você pode simplesmente ler quantas vezes ocorreu um erro e quantas vezes foi necessário reiniciar o cabeçote e assim por diante. Então, escrevi um software que me permite fazer exatamente isso. Este aqui é um pequeno utilitário do Windows que escrevi, que consulta continuamente o status inteligente da unidade e lê todas as variáveis que ela possui na tela. Isso realmente atrapalha minha luz. Então, agora ele está lendo a unidade host, o que provavelmente é bastante saudável porque estou inicializando a partir dela. E todos esses números estão sintonizados com esse impulso, então eles não significam nada em si mesmos. E esperamos ver um deles começar a subir cada vez mais rápido e mais rápido à medida que a unidade morre. Os números menores que dizem brutos são as variáveis internas dos discos rígidos e você pode ignorá-los, a menos que saiba especificamente o que este disco rígido significa com eles. Achei que seria interessante capturá-los para mais tarde. Então é isso. Vou apenas apontar isso para o outro disco rígido e começar a monitorá-lo e então vamos matar essa coisa. Portanto, o disco rígido está bom agora e aqui estão todos os números com os quais estamos começando. Espero acertar porque só tenho uma chance. Tudo bem, deixe-me pegar algo para calçá-lo. Quebrei minha pinça. Ok, posso ouvir o disco ivando ali. Então está definitivamente aberto. Vamos em frente e começar nossa cópia. Bem, não está morto. É definitivamente aberto à atmosfera e ainda continua. Estamos copiando arquivos daqui. Portanto, os valores que estou vendo aqui são a taxa de erro de leitura bruta, que ainda é zero. A contagem de start-stop que acontece toda vez que ele coloca a cabeça de volta no zero e a vira porque pensa que perdeu o lugar. Isso não vai aumentar, embora ouviríamos se fosse. A taxa de erro de busca não está aumentando até agora. Smart parece pensar que esta unidade está saudável, embora a tampa esteja até a metade. Aqui diz que levará 12 minutos. Não quero ficar aqui por 12 minutos. Obrigado por ligar para a farmácia Safeway.
Liguei para minha farmácia para transferir uma receita e ainda não está morrendo. Lá vamos nós. Rapaz, minha mão está cansada. Aí está. Lá está a cabeça do disco rígido fazendo seu trabalho e lá está o disco giratório. Você mal consegue ver, mas aí está. Portanto, não há dúvida de que esta coisa está totalmente aberta à atmosfera neste momento e não há nada de errado, eu prometo a você. Garanto-lhe absolutamente que há ar imundo lá dentro. Cheio de partículas. Esta sala é nojenta comparada ao habitat natural deste disco rígido. Tenho cerca de 35 GB de dados lá, e está a uma unidade de 40 GB. Cobrimos cerca de metade da superfície da unidade até agora. Atingimos cada pedacinho de metade do percurso. Sem erros. Estou surpreso. Não posso acreditar que chegou tão longe. Distante. Legal. Sinceramente, não posso acreditar nisso. Está 83% concluído. Está fazendo isso. Admito que não tenho prestado muita atenção, mas não vi nada mudar. Não há erros de leitura. 97%, 98%, 99%. Uau! Sinceramente, não posso acreditar que funcionou. Só para esclarecer, faltam 3 GB para completar 80, 90% dessa unidade. Então, o que aprendemos aqui? Não tenho certeza do que aprendi aqui. Este não era o resultado que eu esperava. Achei que ia morrer. Agora, há algumas advertências aqui. Este é um disco rígido de 40 GB de 2007, portanto está 13 anos desatualizado. Os discos rígidos modernos têm uma densidade inacreditavelmente maior. Eles mudaram as regras da física para tornar essas coisas possíveis. Se eu colocasse um disco rígido de 6 TB aqui e fizesse a mesma coisa, tenho a sensação de que não teria funcionado. Há muitas opções para o que aconteceu aqui. Talvez a superfície do disco rígido não seja tão sensível em unidades dessa idade como me disseram. Talvez, embora eu tenha a tampa do disco rígido aberta, não haja ar sujo suficiente entrando lá para causar um problema. É possível, suponho, que os pratos estejam formando uma espécie de vórtice e apenas mantendo a mesma bolha de ar ao seu redor, mas isso não faz muito sentido para mim, porque esses discos rígidos na verdade têm aberturas de ventilação. Com pequenos filtros. Portanto, este disco rígido deveria estar sugando ar. Eu realmente não sei por que isso deu certo. Cobrimos cerca de 90% da superfície do disco rígido. Se houvesse algum problema, nós os teríamos encontrado. Então, acho que só há mais uma coisa a fazer aqui, tirar o Covid do resto do caminho. Quero dizer, supostamente, isso vai atrapalhar o fuso, mas não sabemos até tentarmos. Vou desligar o monitor inteligente por um momento, porque ele está fazendo as cabeças do disco rígido se agitarem para frente e para trás, e não quero que elas se debatam enquanto tiro o Covid. Ok, aqui vamos nós. Uau! Ufa! Assim que afrouxei o parafuso, a cabeça do disco rígido começou a se mover para frente e para trás, como você pode ouvir, e o disco rígido imediatamente girou sozinho. Então, vamos ver se consigo fazê-lo funcionar novamente, colocando de volta. Oh sim! O som da cabeça se movendo mudou completamente quando o parafuso atingiu o fundo. Então definitivamente precisa do parafuso. Mas gostaria de saber se precisa da parte superior inteira ou apenas do parafuso. Provavelmente todo o topo, mas vamos descobrir primeiro. Vamos verificar o status inteligente novamente. A taxa de erro de leitura bruta ainda está em 0 e vamos ver se ainda conseguimos lê-la. Claro que parece. Ok, então ainda está funcionando. Vamos tirar essa capa. Então, tirei o Covid completamente da unidade agora e ele ainda não mostra nenhum erro no monitor inteligente, mas se recusa a fazer qualquer coisa. Então eu acho que quer tensão nessa cabeça. Parece que eu estava certo ao dizer que a tampa do disco rígido realmente fornece uma tensão muito específica na cabeça do disco rígido. Tenho ajustado aqui para trás e descobri que, se colocar muito, a cabeça congela no lugar. E se eu colocar muito pouco, a cabeça fica chateada porque não consegue encontrar a posição correta porque é um. Não é tão pesado quanto esperava, então ele apenas balança para frente e para trás e desiste. Mas o que é surpreendente é que durante todo esse processo, enquanto eu apertava o parafuso e o afrouxava e o retirava completamente, tirava o Covid e o colocava de volta, o Windows continuava tentando copiar o arquivo, e o disco rígido acabou de ser um soldado. Ele simplesmente continua tentando. E toda vez que ajusto a tensão por um momento, ele começa a copiar o arquivo novamente com sucesso.
Agora não consigo acertar a tensão, então vou ligar o Covid normalmente. Ouviu esse barulho? O parafuso está muito apertado e as cabeças do disco rígido estão lutando para tentar fazer com que a cabeça se mova. Essa é uma modulação por largura de pulso. Sinais de alta frequência. Tentando mover a cabeça para frente e para trás. Afrouxe um pouco. Posso ouvir a cabeça se movendo agora. Ok, agora não consigo fazer com que ele se comporte novamente. Eu poderia ter destruído, mas vamos tentar colocar o resto dos parafusos de volta. Ok, acabei de colocar o último parafuso de volta onde eles pertenciam e tensionei todos eles. Eu acho que é isso. Acho que talvez finalmente consegui. Só para ter certeza, vamos tentar reiniciar a cópia. Sem chance. De jeito nenhum está funcionando. Eu não posso acreditar. Este disco rígido estava com a parte superior aberta, completamente exposto aos elementos com minhas mãos sujas sobre ele e uma chave de fenda, você sabe, com pequenos pedaços de metal por toda a parte. Você sabe, eu estive respirando sobre isso e tudo mais e aqui está ele copiando dados perfeitamente bem. Não estou soprando fumaça. Eu não sou. Sinceramente, não pretendia que fosse uma experiência sensacionalista, mas não posso acreditar que esteja funcionando. Não posso acreditar que tenha sobrevivido a esta provação. Tudo o que me disseram parece ter sido, pelo menos em determinado momento, enganoso, não uma mentira. Quer dizer, tenho certeza de que se eu abrisse e tocasse no prato e outras coisas, provavelmente pararia de funcionar eventualmente, mas isso é muito, muito mais durável do que eu esperava. Este disco rígido passou por um inferno e voltou. Eu tirei o Covid completamente disso. A cabeça, você sabe, se soltou e não estava mais tensionada corretamente, então eu teria pensado que seria, você sabe, arrastando nas travessas ou algo assim. Passei uns bons 15 minutos mexendo na tensão da cabeça para frente e para frente e para trás, você sabe, congelando-a no lugar para que ela não pudesse se mover e ela estava apenas forçando seus servos e você a montava novamente e a maldita coisa simplesmente funciona. Este é o Shure SM58 dos discos rígidos. Oh, a técnica SL1200 de discos rígidos. Isso quebraria se eu deixasse cair?